A paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Marcos Garcia e vim trazer uma mensagem para você. Está no livro de Jó, capítulo 31, versículo 1. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, o fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para os perversos, o desastre para os que obram a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Amém? O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Muitas das vezes nós confessamos a nossa vida, entregamos nossa vida para o Senhor, mas nós nos atentamos a detalhes que às vezes nós achamos que está certo, ou até mesmo vimos que está errado, mas nós achamos que Deus não liga, que isso aí Deus entende, Deus perdoa, mas esquecemos de algo, que nós demos a nossa palavra para Deus de integridade com o Senhor. Como aqui Jó está dando um exemplo aqui de olhar para uma virgem, você que é casado, às vezes está atrás de mulher casada, e às vezes você não consegue entender por que tua vida não muda, por que teu casamento não muda. Porque às vezes você quer que a tua esposa, você homem que fica olhando para outra mulher, você que tem amante, você quer que tua esposa muda, tua família muda, mas você está no pecado, você está no erro e você sabe disso. Como a mulher também. E assim é com os filhos, filho rebelde. Mas meu filho é rebelde, meu filho não muda. Mas quanto tempo faz que você não conversa com seu filho? Quanto tempo faz que você não senta e não conheça ele, vê o que ele está passando, qual a necessidade dele, qual é os sonhos dele? E assim é o casamento, assim é a relação com nossos filhos, assim é a relação com o vizinho, com o amigo. Mas nós sempre deixamos para depois fazer isso. Só que esse depois nos atrapalha, por quê? Porque nós esquecemos da nossa palavra, da nossa integridade que nós fizemos com Deus. E Jó está dando esse exemplo aqui, nessa palavra que o Senhor está nos mostrando, fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Ou seja, se você fez um concerto com Jesus Cristo, você fez de corpo e alma, você fez tudo. Mas eu não cometo pecado, eu não pratico, eu penso, mas não faço. Amém, glória a Deus, porque o pensar, se você começa vamos falar assim, a materializar, a ficar sempre pensando nisso, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai cair. É por isso que nós temos que estar sempre vigilante, porque veja bem, os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. É isso que você tem que crer, porque é assim que está a palavra. Ele não faz diferença daquele que busca e aquele que não busca. Mas ele faz uma diferença do quê? Na sinceridade de coração. Porque não adianta eu e você falar que cremos em Deus, que aceitamos Jesus, mas nossa vida não corresponde. Você fala mal de um irmão, você critica o outro, você não estende a mão àquele necessitado. E nos dias de hoje você vê que nas igrejas, em todo lugar, as pessoas que dizem que conhecem a Deus, é as que estão dando mais mau testemunho. Por quê? Porque ela se mostra uma santidade que não tem. E ela está enganando a quem? Aí na igreja é uma santa, né? Fora misericórdia do Senhor. E aqui o Senhor está nos alertando para isso. Você fez o seu voto com o Senhor, você aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, entregou sua alma, seu espírito, seu corpo, desceu nas águas do batismo, se arrependeu dos pecados. Então você entregou e fez uma aliança, você deu a sua palavra de integridade para o Senhor. Então você tem que andar conforme a palavra do Senhor, não conforme o homem fala, não, é conforme a palavra do Senhor. Por quê? Porque se você ficar que o homem fala e atrás do que o homem fala e você não confere na Bíblia, você está seguindo o que o homem fala. Aí é por isso que hoje em dia tem muitas pessoas com espírito de religiosidade, muitas pessoas que ficam na igreja 24 horas, ser crente tem que ficar 24 horas dentro de uma igreja. Não. A diferença é que quando você entrega a sua vida para o Senhor, você deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Por quê? Porque você sabe que os olhos do Senhor estão sobre você. Porque você fez um voto com o Senhor.
E hoje assim Ele está nos ensinando. Às vezes você não entende que as coisas não acontecem, está aí um dos problemas. Como que você está agindo? Como que você está pensando? Como que você está tratando os outros? Como as pessoas estão vendo Cristo em você, uma transformação, uma mudança? E aqui, como ele disse aqui, não adianta, fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Qual seria a parte do Senhor? É isso que você tem que ver. Então, comece a analisar. Porque você não fez, vamos falar assim, você não firmou sua palavra com o homem, você firmou com Deus. Por isso que você tem que obedecer a palavra. Tenha essa comunhão com o Senhor. Tenha esse compromisso com o Senhor. Leia a Bíblia todos os dias. Tenha esse compromisso de oração todos os dias. Porque assim você não vai ser enganado. Por quê? Porque a salvação é individual. Ou você crê ou você não crê. Jesus não vai te obrigar você a acreditar nele. E nem vai te obrigar você a mudar. Agora a atitude é você que tem que ser e você que tem que fazer. Se você obedece a palavra, você vai ver a manifestação do poder da glória do Senhor na sua vida. Agora, se você não obedece, se obedece 50% e você quer 100% das bênçãos, não tem lógica. Então comece a ver qual a integridade que você está perante o Senhor. Aí eu tenho certeza que você vai ver a manifestação e o poder da palavra se cumprindo na tua vida e na tua família. Amém? Abra teu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.